Olá, que o seu dia e a sua semana sejam ricamente abençoados. Bem-vindos a mais uma análise aqui com a gente. Hoje a gente vai mergulhar numa passagem que, olha, parece roteiro de filme sobre a ascensão e queda de império, sabe? É uma história incrível mesmo. Estamos falando de uma profecia lá do livro de Isaías, capítulo 23. E o alvo é uma das maiores superpotências comerciais do mundo antigo, a cidade de Tiro. E para nos guiar nisso, a gente tem, claro, o próprio texto bíblico Isso. e também os comentários do teólogo John Y. Martin, que são fundamentais para conectar os pontos. E é fundamental a gente ter a dimensão do que era Tiro. Não era só uma cidade com um porto, né? Pensar, tipo, na Nova York, Londres e Singapura da antiguidade, tudo num lugar só. Uau! Era o centro nevrálgico do comércio marítimo. A frota deles dominava o Mediterrâneo. Eram os mestres da logística, os banqueiros, gigantes do comércio. A riqueza era mas tão vasta que eles se viam como intocáveis. E aí que a história fica interessante. Exato. Nossa conversa hoje é sobre isso. O que acontece quando o orgulho de um império econômico colide com um plano divino que ninguém esperava? Ok, vamos desempacotar isso. A profecia já começa de um jeito muito cinematográfico. Impacto imediato, o primeiro versículo não fala com um Tiro, ele fala com os navios dela. Lamentem navios de Tarsis porque Tiro foi destruída. Eu fico imaginando a cena. Marinheiros no meio do oceano, voltando para casa, e aí recebem a notícia de que o seu porto, o seu mundo, simplesmente não existe mais. Por que começar a mensagem tão longe em Tarsis? Essa escolha é simplesmente genial e diz tudo sobre o poder de Tiro. Tarsis, que provavelmente ficava lá no sul da Espanha, era tipo a fronteira final do mundo conhecido para eles. O ponto mais distante da rede comercial deles. Exatamente. Começar por lá é como anunciar a queda da sede de uma multinacional para a filial mais remota. O profeta está dizendo. O colapso é tão completo que vai gerar uma onda de choque por todo o seu império. O texto até menciona que a notícia chega em Chipre, uma parada no caminho de volta. O choque acontece em trânsito. A rotina do comércio global é brutalmente interrompida. Imagina o caos e o efeito cascata disso nas nações vizinhas. O Egito, por exemplo, que dependia deles para exportar o grão. Pois é. O texto menciona isso, né? Que o cereal do Nilo, a colheita do rio, era a fonte da renda deles. Exatamente. Era uma economia globalizada e Tiro era o centro de tudo. O Egito produzia o grão, mas quem tinha os navios, a logística e os mercados para vender era Tiro. Ah, entendi. A queda de Tiro não era só um cliente rico que sumiu. Significava que a principal artéria do comércio do Mediterrâneo foi cortada. E aqui o comentário do John A. Martin destaca um ponto crucial. A riqueza de Tiro não vinha de recursos próprios. Eles eram os intermediários. Isso, os atravessadores do mundo antigo. E eram tão bons nisso que se tornaram, como o próprio texto diz, a Feira das Nações. E parece que todo esse sucesso subiu a cabeça, né? Totalmente. O versículo 8 faz uma pergunta retórica que já entrega o jogo. Quem decretou isto contra Tiro? A cidade distribuidora de coroas cujos mercadores são príncipes. Eles não se viam só como ricos, eles se viam como fazedores de reis. Ter o orgulho de toda a sua glória e para humilhar todos os nobres da terra. Esse é o centro da questão. O alvo do juízo, segundo a profecia, não era o comércio, não era a riqueza em si. Era a arrogância que brotou disso. Exatamente. A atitude de se sentirem autossuficientes, de acreditarem que eram os mestres do universo por causa do poder econômico. O Martin ressalta que o ponto da profecia era fazer Tiro reconhecer que a fonte de tudo, da ascensão e da queda, era Deus, não o acaso ou outros impérios. Entendi. O problema não é o sucesso, mas acreditar que o sucesso te torna o centro do mundo. Mas aí surge uma dúvida para mim. O verso fala em destruição, uma imagem muito final. Só que, como o comentário do Martin aponta, a cidade de Tiro continua existindo por séculos depois de Isaías. Como a gente concilia isso? Essa é a chave para entender a profundidade dessas profecias. Elas raramente se cumprem num único evento cataclísmico. É um processo.
A destruição que Isaías anuncia aqui é primeiramente uma morte econômica, uma morte de status. O comentário do Martin explica que o primeiro grande golpe veio lá pelo final do século VIII a.C., por volta de 700 a.C., com a expansão do Império Assírio. Os assírios não destruíram Tiro fisicamente. A cidade principal era numa ilha quase inexpugnável. Certo. Mas eles tomaram o controle do litoral, da cidade satélite, e sufocaram o comércio fenício. Ah, então foi um cerco econômico. Cortaram o acesso deles às matérias-primas e aos mercados em terra. Exatamente. Tiro perdeu a autonomia, a capacidade de ditar as regras do jogo. Ela sobreviveu, sim, mas como uma sombra do que era, a glória, o orgulho, foram abatidos. Essa foi a primeira fase do comprimento. E a destruição física veio depois. Veio em ondas. Primeiro com os babilônios, que fizeram um cerco de 13 anos. E, finalmente, de forma devastadora, com o Alexandre o Grande, no século IV a.C. Ele construiu uma ponte de terra até a ilha e a conquistou. Então a morte que Isaías previu foi um processo de decadência. A morte do status, do orgulho, o que para uma cidade de mercadores como Tiro talvez fosse uma punição até pior que a destruição física imediata. Sem dúvida. Essa ideia de processo me leva para outro número que aparece aí. 70 anos. O versículo 15 diz que Tiro ficará esquecida por esse período. Esse número é muito carregado de significado na Bíblia, né? Me lembra na hora os 70 anos do exílio na Babilônia. É uma ótima conexão. É a mesma ideia aqui. Um tempo de castigo, de esquecimento. É a mesma lógica. O número 70 na Bíblia frequentemente simboliza um ciclo completo de julgamento ou um período de tempo significativo, a vida de um rei, como o texto mesmo diz. E o comentário do John Martin propõe uma leitura histórica bem interessante para isso. Qual? Ele sugere que esses 70 anos correspondem aproximadamente ao auge da dominação assíria, de mais ou menos 700 a.C. até 630 a.C. Ah, o período em que o comércio deles foi restringido. Exato, o período em que a cidade caiu no esquecimento como potência global. Quando o poder da Assíria começou a ruir, Tiro, aos poucos, conseguiu recuperar parte da sua autonomia. Então, os 70 anos marcam esse ciclo de subjugação. E a forma como a profecia descreve o retorno de Tiro depois desses 70 anos é brutal. Os versículos 16 e 17 usam uma imagem muito forte. Diz para Tiro pegar a harpa como uma prostituta esquecida e cantar pela cidade para ser lembrada. É uma linguagem pesada. E depois afirma que ela vai voltar ao seu ofício e se prostituirá com todos os reinos da terra. Por que usar uma linguagem assim para falar de comércio? A linguagem é deliberadamente chocante para ser precisa. A metáfora da prostituição, claro, não é literal, mas descreve perfeitamente a ética de negócios de Tiro. O que a profecia está condenando é um comércio movido unicamente pelo lucro, sem lealdade, sem aliança fiel, sem nenhuma consideração moral. Tiro fazia negócios com qualquer um. Qualquer um. Se o inimigo do seu parceiro de ontem pagasse mais hoje, eles mudavam de lado sem pensar duas vezes. É uma imagem poderosa. Mas, sendo um pouco o advogado do diabo, é justo aplicar um padrão moral a uma prática comercial daquela época? Ou o texto sugere que, mesmo para os padrões antigos, a abordagem de Tiro era meio predatória? Ótima pergunta. O texto está fazendo um apontamento teológico. No mundo antigo, comércio, política e religião estavam todos entrelaçados. As alianças entre nações eram também alianças entre seus deuses. Certo. A prostituição de Tiro, nesse sentido, é uma infidelidade fundamental. Ela não tem pátria, não tem aliança de verdade, não tem um deus a quem servir. O único deus dela é o lucro. Ela vende sua influência, seus recursos, sua força a quem pagar mais. A metáfora captura perfeitamente essa entidade amoral, puramente transacional. Ok, então a profecia condena o orgulho de Tiro, compara o modelo de negócios dela à prostituição, e aí no último versículo 18 vem uma reviravolta que parece contradizer tudo. Ele afirma que o lucro de Tiro, o seu salário de impureza, não vai ser acumulado, mas será para os que habitam diante do Senhor, para que tenham comida em abundância e roupas finas. Como que o lucro de uma atividade condenada pode se tornar sagrado?
Isso parece um paradoxo completo. E é aqui que a profecia revela seu propósito mais profundo, sabe? Se a gente conecta isso ao grande quadro da história, vemos um plano soberano agindo de uma forma totalmente inesperada. O que parece um paradoxo é, na verdade, a demonstração do alcance do plano de Deus. E como isso aconteceu na prática? O comentário do Martim aponta para um comprimento histórico fascinante disso. A história nos conta que séculos depois, quando o povo de Judá volta do exílio da Babilônia, eles têm uma missão gigantesca: reconstruir o templo em Jerusalém. Sim. E de onde vêm alguns dos melhores materiais para isso? A madeira de cedro mais nobre, os artesãos mais habilidosos. Da Fenícia, da região de Tiro e Sidom. Nossa, eu nunca tinha feito essa conexão. Pois é. Então os recursos, a riqueza gerada por aquele sistema comercial que a profecia criticou tão duramente, Isso. acabam sendo usados para literalmente construir a casa de Deus. É o cúmulo da ironia divina. Exatamente. O salário de impureza de Tiro, quando redirecionado pela mão soberana da história, serviu para sustentar os que habitam diante do Senhor. Isso demonstra uma verdade teológica poderosa. Deus não está limitado às estruturas religiosas. Ele usa tudo. Ele pode usar as economias, os impérios, os poderes deste mundo. Mesmo aqueles que não o reconhecem e são movidos pelo orgulho, para cumprir seus propósitos redentores. O profano foi consagrado para um propósito santo, não por mérito de Tiro, mas pela soberania de Deus, que tece a história de maneiras que a gente nem consegue prever. Olhando para trás na nossa conversa, a profecia sobre Tiro é muito mais do que uma simples previsão de destruição, né? É uma lição complexa sobre a fragilidade do poder que é baseado só na riqueza, uma advertência sobre o orgulho que cega e, o mais impressionante de tudo, uma janela para essa capacidade de Deus de transformar o que parece profano em algo que sirva a um propósito sagrado. E isso nos deixa com uma reflexão, não é? Essa dinâmica não desapareceu. A gente vive num mundo onde o comércio global e o poder das corporações são imensos, moldam culturas e nações. Com certeza. A história de Tiro nos força a perguntar: qual é o propósito final de toda essa riqueza que a gente gera? Onde fica a linha tênue entre o sucesso legítimo, que pode ser uma bênção, e a arrogância que nos faz acreditar que não precisamos de nada nem de ninguém? E olhando para aquela reviravolta final da profecia, como a gente pode hoje enxergar maneiras de canalizar o poder econômico para algo que tem um propósito maior, que construa em vez de só acumular? É uma pergunta que ecoa desde os tempos de Isaías até hoje. Que Deus abençoe todos os ouvintes.